O tema do seminário que será apresentado é Ensaio de Imunoabsorção ligado à enzima, mais conhecido como ELISA. O teste de ELISA é um método quantitativo que, por apresentar grande sensibilidade e especialidade, detecta e quantifica a concentração de antígeno e anticorpo, através de uma reação imunoenzimática em que antígenos e anticorpos são marcados com enzimas. Este teste é utilizado para a detecção de doenças infecciosas como HIV, alergias, identificação de antígenos, doenças autoimunes e concentração rica de anticorpos. Para entender melhor o teste, é necessário saber 3 termos básicos muito utilizados, que são antígeno, que é uma molécula capaz de induzir a produção de um anticorpo iniciando a resposta imune, anticorpo, que são proteínas produzidas pelo sistema imune para combater agentes infecciosos, e conjugado, que corresponde à ligação de um antígeno ou anticorpo a uma enzima covalente. Para que ocorra uma reação enzimática, é necessário que haja um anticorpo revelador, ou secundário, que é produzido da seguinte forma. Um anticorpo primário, que pode se ligar a uma proteína específica, vai ser separado e injetado em um animal, o qual vai produzir um anticorpo contra certo antígeno, o chamado anticorpo secundário. Algumas das vantagens apresentadas pelo ELISA são capacidade de detectar quantidades mínimas de antígeno ou anticorpo por possuir alta sensibilidade, alta especificidade identificando somente o antígeno ou anticorpo desejado, permite o teste de várias amostras ao mesmo tempo e possui realização relativamente rápida, simples e de custo baixo a médio, em comparação às outras técnicas de imunodiagnóstico. No entanto, possui como desvantagem a necessidade de mão de obra especializada, facilidade de degradação de alguns reagentes com exposição à luz do sol ou a elevadas temperaturas, e alta suscetibilidade a erros de pipetagem, variações nos tempos de incubação e lavagens e alterações nos reagentes, por ser uma técnica altamente sensível e específica. Para a realização do teste, é necessária a utilização dos seguintes equipamentos: placa de ELISA, onde a reação é desenvolvida, pipetas automáticas para depositar os reagentes, leitor de ELISA, que permite uma contagem precisa dos resultados, e lavador automático de placas. Para a realização do teste, a enzima mais comumente utilizada é a peroxidase. Ocorre a interação entre a enzima e o substrato, formando o complexo cromogênico que acarreta na mudança de cor. Durante o teste, altas temperaturas podem acelerar a interação hidrofóbica entre proteína e suporte, assim como a grande concentração de proteínas acelera o processo, se fazendo necessário um tempo menor de incubação. Durante todo o período de incubação, é necessário cobrir a placa com tampa de plástico e colocá-la em câmara úmida para evitar a evaporação. Os antígenos e anticorpos devem estar em concentrações e volumes adequados, de 100 a 200 ml, e devem ser de boa qualidade. Para a interpretação do teste, temos que analisar a intensidade da cor desenvolvida pelo substrato, que é proporcional à quantidade de anticorpos específicos para o antígeno presente no soro. A intensidade pode ser analisada por um leitor de ELISA, permitindo uma análise quantitativa. O teste pode ser realizado de 4 formas: da forma direta, competitiva, indireta ou de captura. O método direto, também chamado de sanduíche, é utilizado para a detecção de antígenos. Primeiramente, são fixados anticorpos específicos para determinada patologia que se quer identificar no poço da placa. Depois, adiciona-se a amostra retirada do paciente na placa, levando-a para o período de incubação, que é o tempo necessário para que haja ligação antígeno-anticorpo, caso o antígeno para determinada patologia esteja presente. Terminado esse período, lava-se a microplaca para a retirada de tudo que não se ligou aos anticorpos. Então, adiciona-se o anticorpo conjugado, já ligado a uma enzima, geralmente da classe da peroxidase. A ligação desse anticorpo só ocorrerá se ele for específico para o antígeno presente. Assim, passa-se novamente por um período de incubação,
e depois por mais um processo de lavagem. É possível notar que onde houve ligação, adquiriu-se a conformação de um sanduíche, anticorpo, antígeno, anticorpo. Posteriormente, coloca-se o substrato que, reagindo com a enzima do conjugado, promoverá a alteração na cor da solução. Então, se houver modificação na cor do teste, será positivo. Se não houver, será negativo. O método competitivo é mais usado para identificação de antígenos, mas pode também ser empregado para a detecção de anticorpos. Neste método, primeiro adsorve-se o anticorpo no poço da microplaca. Após a adsorção, uma solução que possivelmente contém um antígeno é adicionada sobre os anticorpos adsorvidos. O próximo passo é adicionar o antígeno marcado com uma enzima. Os poços que não possuem um antígeno primário da solução problema aderido ao anticorpo ficam coloridos, enquanto os poços que possuem antígenos aderidos aos anticorpos não mudam de cor. Já o modelo indireto detecta principalmente anticorpos. As placas serão preparadas adicionando o antígeno que adere às superfícies dos poros em busca de anticorpos. Caso estejam presentes anticorpos específicos para o antígeno no soro, ocorrerá a ligação antígeno-anticorpo. Um segundo anticorpo, dirigido contra imunoglobulinas da espécie que está sendo pesquisada, será adicionado. Este anticorpo anti-IgG, ligado à enzima peroxidase, recebe o nome de conjugado. Quando adiciona-se o substrato apropriado para a enzima, os locais onde ocorre a reação antígeno-anticorpo apresentam uma coloração característica, que pode variar de acordo com o substrato. O ELISA indireto não determina se o indivíduo está ou não doente naquele momento. Ele só afirma se o paciente já teve ou não contato com o agente causador da enfermidade em algum momento de sua vida. O ELISA por captura detecta principalmente anticorpos. Assim como o direto, no ELISA de captura, o fundo da microplaca já estará preparado com anticorpos, mas, diferentemente do direto, a intenção é localizar os anticorpos específicos. Acontece uma lavagem e adiciona um antígeno biotinilado que é marcado com a proteína biotina. Esse antígeno tem a capacidade de se ligar apenas com um anticorpo específico para a patologia. Acontece outra lavagem e retira tudo que não se liga. Em seguida, adiciona-se uma enzima livre que se liga e tem afinidade com a biotina, que pode ou não se ligar. Assim, se a amostra for negativa, não tem reação e nem alteração de cor, mas, se for positiva, haverá identificação dos anticorpos e alteração de cor. É também capaz de identificar infecções na fase aguda, por ser utilizado para a detecção de IgM. Para melhor entendimento do teste, vamos fazer análise de alguns exames. No primeiro, foi feita a coleta de sangue do paciente para análise de hepatite B, hepatite C, HIV e anti-HBs. Na análise de hepatite B, é utilizado o antígeno S no modo competitivo ou direto. O resultado de não reagente indica que é negativo em relação à doença e está em valor inferior a 0,9, que foi o caso do paciente. Caso os valores de reagente fossem entre o intervalo de 0,9 e 1, seria dado como indeterminado e indicado a repetir o exame após alguns dias. E, para valores superiores a 1,1, indicaria que o paciente é reagente ao teste e porta hepatite B. Na análise de hepatite C, é feita a análise de anticorpos totais e é utilizado o método indireto ou de captura, onde os valores de 0,01 a 0,89 é negativo, entre 0,9 e 1,10 é dado como indeterminado, e os valores superiores a 1,11 seria positivo e indicativo de hepatite C. No caso do paciente, o resultado foi de 0,06, que seria negativo. Os pacientes que tiverem resultado positivo ou indeterminado nesse caso, deverão ser confirmados através de detecção de RNA viral, por método de biologia molecular. O exame de HIV ocorre tanto através da pesquisa de antígeno como de anticorpos, IgG e IgM. No caso do paciente, foi dado o resultado de não reagente, ou seja, não portador do vírus HIV.
Caso fosse dado um resultado sorológico de infecção pelo HIV, somente poderia ser confirmado após a realização da triagem e testes complementares. Na análise de anti-HBs, são analisados anticorpos de HBs antígeno pelo método indireto ou de captura, sendo os valores de referência para não reagentes menores que 10 unidades por litro e para reagentes maiores ou iguais a 10 unidades por litro. No caso do paciente, o valor obtido foi de 357,3. Porém, para que seja dado o diagnóstico, devem ser considerados os sintomas e quadro clínico apresentado pelo paciente. No segundo exame, houve a coleta de sangue para análise da cardiolipina IgG e cardiolipina IgM. Na análise da cardiolipina IgG, foram analisados autoanticorpos, logo o método utilizado foi o indireto ou de captura. Os valores inferiores a 10 unidades por ml são negativos e os superiores ou iguais a 10 unidades por ml são positivos. No caso do paciente, o resultado obtido foi de 1,52, portanto, considerado negativo. Na análise da cardiolipina IgM, foram analisados também autoanticorpos e utilizado o método indireto ou de captura. O valor encontrado foi de 0,95 unidades por ml, indicativo de resultado negativo para a síndrome de anticorpo fosfolipídio. Caso desse qualquer outro valor inferior a 7, também indicaria negativo, e nos valores superiores ou iguais a 7, indicaria positivo para a síndrome de anticorpo fosfolipídio, artrite reumatoide, doenças infecciosas, infecção pelo HIV, entre outras. Estas são as referências utilizadas para a realização do trabalho e os nossos agradecimentos.